Nós estamos na fase agora do imposto de renda, pessoa física e jurídica. Como está a condição? Diz que é um momento de alegria para os contadores. Já foi mais. Já foi mais. Na verdade, hoje, como eu disse, o fisco ele evoluiu muito, não só na parte da pessoa jurídica, com essa criação do que eu falei, que chamei de Big Brother, que é o SPED, né, que é o Sistema de Processamento Eletrônico de Dados, com a nota fiscal eletrônica, que são aplicáveis à pessoa jurídica, mas na pessoa física também. Hoje o cidadão comum, ele já entra no site da Receita Federal, ele cria uma senha, ele consegue pela internet ter toda a situação dele, como é que está a situação dele perante o fisco, se ele tem alguma pendência, se ele tem alguma multa que ele não pagou, multa fiscal, não multa de trânsito, uma multa fiscal que ele não pagou para a Receita Federal, alguma coisa que aconteceu, se ele caiu na malha fina, por que ele caiu na malha fina, de que forma ele pode resolver, eles explicam tudo ali, você caiu na malha fina por isso, Então você tem um prazo de tantos dias para justificar, ele explica direitinho, passo a passo. Você baixa hoje da internet o programa do imposto de renda, para pessoas em geral assalariados que não têm grandes complexidades de transações, tem uma vida, vamos dizer assim, financeira normal, recebe o salário, gasta no supermercado e tal, não aplica em bolsa, não tem ações de empresa, não tem participação em empresa, não é empresário, não vende, não compra imóvel, não negocia imóvel, não recebeu herança, não tem inventário, não tem nada, nenhuma coisa desse tipo de complexidade, ou coisas assim que fogem à normalidade. É bastante simples, ela entra, baixa o software, ela entra, vai lá e preenche os dados. Pessoa física? Pessoa física. E não precisa da assinatura de um contador? Não. A pessoa física, ela faz a declaração do imposto de renda da pessoa física. Mas é interessante que ela, pelo menos, pegue uma concordância de um profissional. Não há essa necessidade específica. Como eu disse, E se ela errar na declaração, a pessoa vai ter uma punição, uma devolução da declaração, ela vai ter uma punição? Por isso que eu estou dizendo que sempre é importante com uma concordância de um contador. Vamos colocar eu acho que é muito bem colocada a tua pergunta, porque assim, tem duas situações. A primeira delas é quando você faz a declaração de imposto de renda, você faz a sua declaração e vai transmitir ela via internet para a Receita Federal. O sistema, ele tem um dispositivo de crítica. Ele gera uma crítica e na hora ele te dá um relatório dizendo: você esqueceu de preencher determinado campo, ou determinada informação não está condizente, ou por exemplo, se você lançou mais despesa com educação do que o sistema permite, ele automaticamente bloqueia e diz: você lançou 10 mil com despesas de educação, mas o limite legal é 2.600 alguma coisa, então ele te dá uma crítica, você vai lá e corrige. Tá? Mesmo assim, o relatório do sistema deixou passar, não achou nenhum erro, não criticou, porque é uma máquina, não criticou nenhum erro, e aí você envia para a Receita e para você está tudo ok. Existem duas formas. A primeira, você detectou que cometeu um erro. Você detectou que cometeu um erro. E ao cometer esse erro, você vai no site e você faz o que chama de declaração retificadora. Você retifica a declaração e você então faz isso automaticamente, o que a gente chama de como se fosse uma denúncia espontânea. Eu me denunciei espontaneamente de que cometi um erro. Isso é tranquilo, você faz e passa a retificadora a valer como uma declaração. Se for acontecer de você cometer o erro, não identificar o erro e cair na malha fina, você recebe da Receita Federal uma comunicação de que você caiu na malha fina e por que caiu na malha fina. Se caiu na malha fina, você vai ver se a malha fina, que é uma espécie de peneira que o sistema faz entre as despesas que você declarou
e a contraparte que você, por exemplo, você declarou uma despesa médica e o médico não declarou a receita, não declarou que recebeu de você. O que acontece? O sistema da Receita, ele cruza as informações do médico, do CPF do médico, ou do CNPJ da clínica, com aquela despesa que você declarou. Né? Ele vê que ali há uma divergência, você declarou e o médico não. Então, você caiu na malha fina porque você declarou uma despesa que o médico não declarou como receita. Então, um dos dois está equivocado. Então, o que você faz? Você vai na Receita Federal, eles vão lhe orientar. Aqui em Florianópolis é na Rio Branco, né, ali na Avenida Rio Branco, e ali eles vão lhe orientar e dizer o seguinte: você realmente teve essa despesa, então você apresente um documento explicando que você teve a despesa, que o recibo é um número tal e que você tem esse recibo, e você apresenta a cópia do recibo, cópia do cheque, enfim. E aí vai lá e faz a sua defesa e o fisco reverte esse processo e faz com que você fique livre da malha fina. Pessoa jurídica, então, é o trâmite normal, então. Aí a responsabilidade do contador. Se você quiser procurar um contador e você não tem segurança de como fazer esse trabalho, né? Se assim, não tenho segurança, não me dou bem com informática, não sei lidar com isso, então você procura um contador. Os honorários não são tão caros, são bastante baratos, né? Tem contador, como eu te falei, se é um assalariado comum, a declaração pode ser R$70, R$50, R$100, tem vários, depende do contador, não tem uma tabela, né, fixa. Vai depender da complexidade da declaração. Mas o motivo que... Mas o contador fica evidentemente responsável, já que ele prestou esse serviço para você. Claro, a responsabilidade é sempre do contribuinte. Mas o motivo que não vale a pena a pessoa, sei lá, correr no risco, não é a praia, não é a nossa praia, né? Não é a nossa praia, né? Exatamente. Então, assim, o que acontece? O responsável sempre é o contribuinte. O contador, ele fez a declaração para você, ele tem um compromisso com você. Se der algum problema, você vai procurá-lo e cabe a ele, né, por uma questão até ética, resolver o problema junto ao fisco, fazer essas justificativas e buscar as justificativas. E na receita, etc. E não sendo aceitas as justificativas, eu acho que é do ponto de vista ético do contador, já que ele cobrou pelos honorários e não fez, e cometeu algum erro, eu acho que pagar a multa e fazer, então, reconhecendo o seu erro, pagar essa multa para o seu cliente, já que ele cometeu o erro, né? E reconhecidamente foi sendo um erro dele, ele ter feito, ele pagar a multa, né? Claro que se o erro for por uma omissão, né, você omitiu alguma coisa, por exemplo, você tem um imóvel alugado e aí tem uma receita de aluguel, e aí você foi no contador, não informou para ele que tem essa receita de aluguel, né? Ele evidentemente não botou na declaração a receita de aluguel. Aí o outro lá que pagou o aluguel, colocou na declaração que pagou o aluguel, ou a própria imobiliária, se for por imobiliária, aí é automático. A imobiliária tem um documento que ela manda para a Receita, dizendo todos os aluguéis que ela intermediou. A Receita manda esse aluguel e aí vai cair na malha fina, e aí o teu cliente vai lá e diz, pô, cai na malha fina, né? Falasse que não ia declarar e declarasse, pô. Caí na malha fina, te paguei, o contador, e aí agora caí na malha fina, daí o contador vai lá e olha e diz, tá, é uma receita de aluguel, você não me falou que tinha uma receita de aluguel, né? O erro foi de omissão sua. Eu até vou fazer para você, vamos lá, pega o valor do aluguel, vamos fazer uma retificadora, vamos arrumar aqui e tal, para tentar, dentro do prazo legal, evitar multa ou coisa que o valha. Mas aí o erro foi do próprio cliente que omitiu ao contador aquela receita, né? Então, mas claro que puxando brasa para a sardinha e buscando, né, angariar aí sempre, há uma segurança maior dentro, quando é um especialista que faz, o risco de erro, evidentemente, ele é minimizado.